E aí galera, a gente está aqui no canal do Latitude para conversar hoje sobre um tema que é super importante dentro das atualidades, dentro da geografia, pode também aparecer numa prova de biologia nos vestibulares por aí. A gente vai conversar sobre abastecimento hídrico, sobre a oferta de água que nós temos e, sobretudo, como nós utilizamos esse recurso. A primeira coisa que a gente precisa fazer é destacar um pouquinho como a água é distribuída, né? 97,5% de toda a água que nós temos é água salgada. Só 2,5% é água doce, água potável, disponível para consumo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a oferta de água doce ela é extremamente restrita. Ela é muito pequena diante do volume de água salgada que eu tenho. E a coisa fica ainda mais crítica se nós formos observar a distribuição dessa água doce. Eu pego esses 2,5%, isolo eles e vamos fazer uma avaliação. De toda a água doce que eu tenho no mundo, 77% está congelado nas calotas polares ou nas áreas mais altas, nas grandes elevações. Ou seja, uma água que não está prontamente disponível para o consumo. E se a gente for pensar nas teorias ligadas ao aquecimento global, onde poderá acontecer um derretimento dessas calotas, essa água doce vai se misturar com a água salgada dos oceanos, a partir daí criando uma água mixoalina, uma água salobra, alterando as propriedades físico-químicas dela. Perfeito? 77% nas calotas, 22% nas reservas subterrâneas, como por exemplo nos aquíferos, e aqui no Brasil nós temos dois aquíferos importantes, né? O aquífero Alter do Chão e o aquífero Guarani. Então 77% nas calotas, 22% em reservas subterrâneas, significa dizer que só 1% são as águas superficiais, rios, lagos, e o vapor d'água disponibilizado na atmosfera. Ou seja, a situação é crítica. O nosso acesso à água não é tão fácil. É uma situação extremamente delicada. Outra questão que a gente precisa levar em consideração, já que estamos aqui discutindo essa questão de abastecimento hídrico, de utilização da água, é a forma com que essa água é utilizada, né? No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós somos bombardeados por questões envolvendo a preservação do recurso, precisamos tomar banho mais rápido, precisamos reaproveitar a água da chuva, e isso sim é realmente importante. Mas de nada adianta esses esforços em preservação das águas se nós não estabelecermos novas metas e novas bases de consumo. Tudo isso porque 70% de toda a água utilizada no mundo vai para o uso agropecuário, 20% para o uso industrial e só 10% para o uso doméstico. Então não adianta eu fechar as torneiras da minha casa, ou pelo menos não adianta apenas eu fechar as torneiras da minha casa, se eu tenho um padrão de consumo estabelecido que é extremamente predatório, né? A agropecuária e mais indústria somam aí 90% de toda a água doce utilizada no mundo. Então, tão importante quanto estabelecer uma conduta adequada para a utilização da água aqui no fim doméstico, é fundamental rever as nossas bases de consumo. Vamos dar um exemplo. Nós temos um conceito novo que está sendo utilizado para tratar as questões de utilização do recurso hídrico, para abordar a forma com que nós consumimos a água, que é em relação ao termo água virtual. Água virtual é uma tentativa de quantificar o total de água utilizado no processo de fabricação de determinado item. E vamos começar justamente pela questão agropecuária. Se a gente for pegar 1 kg de carne, 1 kg de carne chega na nossa mesa para consumo, vai estar envolvido aí por trás desse quilo de carne alguma coisa entre 15 mil e 17 mil litros de água. Então, é um volume muito grande de água que tem as suas propriedades alteradas, que tem a sua disponibilidade alterada em função da questão agropecuária. Pensando na indústria, pensando especialmente na indústria têxtil, uma calça jeans vai utilizar alguma coisa em torno de 2.000, 2.500 litros de água, né? Então, pensar no consumo é tão importante quanto fechar torneiras dentro de casa, é tão importante quanto tomar um banho rápido, ou talvez seja ainda mais importante diante dessa utilização da água na agropecuária e no setor industrial, ok? Tem áreas no mundo onde nós já temos alto nível de estresse hídrico, ou seja, áreas onde nós temos um processo extremamente severo de falta d'água, né? Essa falta d'água, ela pode ser dividida em duas esferas. A primeira esfera está associada à falta d'água física
né? Em áreas muito secas, em áreas onde o clima é árido ou semiárido, ou nós podemos ter também a falta d'água de ordem econômica, onde existe a disponibilidade do recurso, mas a falta de infraestrutura e a falta de condições econômicas impede o acesso a ele. Vamos dar dois exemplos. As questões que envolvem o Oriente Médio. O Oriente Médio é uma área onde nós temos um problema ligado a estresse hídrico pela falta de água, né? Ali, basicamente, dominam climas desérticos e nós temos uma carência, são poucas fontes de recursos hídricos naquela região. Inclusive, se nós formos fazer um paralelo e pensar na questão da Palestina, né? A criação do Estado da Palestina em relação ao Estado judaico de Israel, um dos embrólios de toda essa questão, que é extremamente complicada, está associada a quem terá o controle do Rio Jordão, que é uma importante reserva hídrica naquela região, né? Então, além de uma questão geopolítica, além de uma questão territorial, é também uma disputa por recursos hídricos. Podemos dar um outro exemplo, agora, dessa falta d'água de ordem econômica, a África subsaariana. Também existem regiões com alto estresse hídrico nessa porção do planeta. Isso está associado à falta de infraestrutura, à falta de condições econômicas para garantir água potável para as pessoas daquela região. E está aí um grande problema. Não se soma mais água no mundo, não se extrai água do planeta, o volume de água está aí. O que nós temos é uma mudança no estado da água através do ciclo dela. E o que a gente faz nessa sociedade atual, onde temos água super utilizada pela agropecuária, pela indústria, é mudar e alterar a questão da potabilidade. Não vamos retirar a água, desaparecer a água do planeta, mas sim alteraremos as condições de potabilidade dessa água. Segundo alguns estudos da ONU, hoje no mundo nós temos 1 bilhão e 100 milhões de pessoas sem acesso à água. Isso é 1/7 da população. 1 em cada 7 pessoas do planeta não tem acesso à água potável. É um dado extremamente sério e que mostra o quão frágil é essa situação em escala global. Ainda pensando na questão da falta d'água e sobretudo na dificuldade de acesso à água potável, essa é a segunda causa de morte em crianças na África subsaariana. Então, além de um problema ambiental, acaba sendo também uma questão muito séria de saúde pública, ok? O Brasil aparece muito bem posicionado nesse ranking, né? Somos aí a maior reserva de água doce do mundo, temos a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia do Rio Amazonas, temos os dois maiores aquíferos, o aquífero Altar do Chão e o aquífero Guarani, mas temos também um problema muito sério, essa questão de potabilidade. Sabemos que no nosso país existe um déficit muito severo no que diz respeito ao saneamento básico. Menos de metade das nossas casas no Brasil são atendidas por uma rede de esgoto e muitas dessas redes de esgoto não são orientadas a uma estação de tratamento de esgoto, né? O que torna a situação bastante crítica também aqui no Brasil, né? Rio Tietê, Rio Ipojuca, Rio dos Sinos no Rio Grande do Sul, são rios que mostram um alto nível de alteração ambiental por conta dessas questões dos resíduos, sejam domésticos, sejam efluentes industriais lançados nesses corpos hídricos. Ok, gente? Então, super importante preservar a água, super importante rever as estratégias de consumo para que a gente possa fazer essa preservação dos recursos hídricos, tá bom? Eu fico por aqui. Se você gostou, deixa um gostei aí no YouTube, dá um curtir lá no Facebook, venha participar das nossas redes sociais, que serão todos muito bem-vindos. Muito obrigado, até a próxima e um grande abraço.